Ei, gente, estou aqui com mais uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Algo que eu andei pensando nesses dias, que é sobre uma coisa que a gente costuma pedir muito para Deus. Quem nunca pediu para que o Senhor abrisse uma porta para si? Né? A gente costuma usar essa expressão quando a gente quer pedir que Ele nos dê uma oportunidade de acessar algo, de conquistar algo, certo? E às vezes a gente até usa um texto bíblico para falar que é uma resposta do Senhor, que está lá em Apocalipse 3:8. Eu vou ler rapidinho aqui. Diz assim: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Realmente é uma promessa maravilhosa, né? Mas dizer que isso aqui é uma resposta de Deus para nós é aquele erro do tipo texto fora de contexto, que é pegar um versículo avulso e dizer que é Deus falando para nós, sendo que a gente precisa analisar em que situação aquilo ali foi dito. E se a gente ler um versículo antes, a gente vai entender o contexto. Olha só, no versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Opa, peraí. Então aqui está bem claro que essa palavra foi direcionada para alguém especificamente, para a igreja de Filadélfia, né? Então Deus pode te falar dessa mesma forma, Ele pode usar essas mesmas palavras para te dizer que está abrindo uma porta para você e que ninguém pode fechar. Mas dizer que Apocalipse 3:8 é pra gente, não pode, né? Mas enfim, se for para usar o texto bíblico, a gente chega à seguinte conclusão: o mesmo Deus que abre e ninguém fecha, também fecha e ninguém abre. E aí a gente pensa, Deus também fecha portas? Aí a gente chega no tema dessa mensagem, né? A primeira impressão que a gente tem quando fala de uma porta fechada diante de nós não é boa, é de algo ruim, né? Você queria algo, você pediu por algo e aquela porta se fechou. Mas eu acredito que em algumas situações a gente pode considerar que uma porta fechada por Deus na nossa direção é um cuidado dele. E eu quero dar um exemplo disso. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando, estava relembrando, né, que recentemente ela passou por um processo seletivo para entrar para uma empresa que ela queria muito entrar, uma empresa muito bacana de trabalhar. E ela chegou em algumas etapas no processo seletivo, mas não foi selecionada para a vaga. E ela orou, pediu para Deus que abrisse aquela porta, mas a porta não se abriu. E naquele momento foi algo frustrante, claro, né? Era um sonho, era um desejo. Mas essa pessoa me disse que ouviu recentemente que essa empresa está demitindo vários funcionários nos últimos dias por causa da pandemia, por causa do funcionamento agora da quarentena, né? E ela me falava, já pensou se eu tivesse saído do meu emprego atual e ido para aquele, agora como recém-contratado, a chance de ser demitido era muito grande, né? Então a gente chegou a essa conclusão, poxa, foi um cuidado de Deus. Aquela porta se fechou porque lá na frente não seria uma coisa boa, né? E, inclusive eu lembrei do meu livro Lugar de Recomeço. Tem uma personagem que passa por algo muito parecido. Ela queria muito algo e ela se frustrou, estava muito chateada por não ter conseguido aquilo, e uma pessoa fala uma coisa para ela muito importante que eu quero compartilhar aqui, sem querer fazer propaganda do livro, mas já fazendo, é esse aqui. E eu coloquei logo aqui, ó, na primeira orelha do livro, que é onde a gente coloca assim uma chave, né, uma coisa, uma essência do livro, e eu coloquei justamente essa frase que diz assim, olha: a gente só enxerga o hoje, o agora. Deus já enxerga lá na frente. Ele sabe quando algo vai nos prejudicar mais do que beneficiar. Então eu escrevi esse livro em 2017 e agora a gente viu acontecendo assim, na prática, né? Como realmente uma coisa que a gente acha que vai ser bom, Deus sabe que lá na frente não vai ser. E isso me fez lembrar de uma outra história, que é uma história muito conhecida, que está na Bíblia, e é de José. Para quem não conhece, eu recomendo que leia, tá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o 50. É uma história longa, mas eu vou dar uma resumida aqui só para relembrar e para explicar para quem não conhece, né? José era um dos filhos de Jacó, um dos últimos filhos de Jacó, e ele era muito amado pelo pai, era assim, o filho da velhice, né? A própria Bíblia diz que Jacó amava José mais do que aos outros, e isso fazia com que os irmãos odiassem José, ao ponto de eles tramarem contra a vida dele. Eles tentaram matar José, mas por algum motivo ele conseguiu escapar e foi levado para o Egito. Lá ele passou mais alguns perrengues, ele foi acusado injustamente, ele foi preso, mas no fim das contas, depois de muita coisa, ele se tornou um grande governador, uma das pessoas mais importantes ali do Egito. E no fim, aconteceu que
a região foi acometida por uma grande seca, uma grande fome, e os irmãos de José precisaram recorrer a ele, precisaram pedir ajuda para ele. E eles ficaram com medo, eles pensaram, poxa, José deve nos odiar, agora ele vai se vingar de nós. Né? E eu quero ler rapidinho aqui o que está em Gênesis 50, que fala desse trecho. Gênesis 50, a partir do 15 eu vou ler. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Coisa linda, né? Uma história de perdão, de reconciliação. Mas eu quero enfatizar isso aqui que José fala. Deus tornou o mal em bem. Vocês planejaram o mal, mas Deus tornou o mal em bem. E é isso que eu quero que você reflita nesses dias, sabe? Talvez nesse tempo de quarentena, você precisou colocar o pé no freio, você teve portas fechadas diante de você, você não está fazendo aquilo que você planejou para esse ano de 2020. E isso é frustrante, é claro que é. Mas pense nisso. Sabe, talvez essa porta fechada agora é um cuidado de Deus e Ele pode tornar esse mal em bem. Talvez lá na frente Ele vai abrir uma porta muito melhor do que você tinha planejado. Né? A palavra de Deus diz que os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Então eu quero trazer esperança para o seu coração com essa mensagem. Quero te pedir que você confie, acredite que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele pode tornar o mal em bem. Tá certo? Se essa mensagem te abençoou de alguma forma, comenta aqui comigo, curte. Se acha que pode abençoar outra pessoa, compartilhe com essa pessoa, por favor. Né? E é isso. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu quero te pedir esse favorzinho. Se inscreve aqui, que aí você vai receber notificação sempre que eu trouxer uma mensagem nova. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica com Deus e tchau, tchau.